Capítulo 9 de Atos diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria
tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Oremos. Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu tens transformado as nossas vidas. Tens transformado, ó Deus, perseguidores em perseguidos. E nós Te exaltamos, porque só o Teu Espírito pode fazer tamanha transformação em nós e pode, Deus, fazer tamanha obra em nosso coração, que Ele se disponha a uma transformação como essa. Nós louvamos o Teu nome pela vida de Saulo e pela vida de muitos outros Saulos que aqui estão. Muitos outros, ó Deus, que no passado, ó Deus, perseguiram o Evangelho e tinham comunhão com a iniquidade, mas pelo poder do Teu Espírito, fomos transformados e salvos da nossa iniquidade. No nome de Jesus, nós Te oramos hoje e sempre. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Bom, meus irmãos, Saulo, um homem extremamente zeloso com a sua tradição, porque era um fariseu, um doutor da lei, foi ensinado por Gamaliel, um homem muito respeitado e muito capacitado, não é, sobre as Escrituras, um homem que tinha duas nacionalidades, era romano, mas também era judeu, não é? Ele tinha livre acesso a esses dois povos, não é? E era protegido pela lei romana por ser romano, ser cidadania romana, não é? Um homem extremamente culto, um homem que participou, né, ali da morte do apóstolo, de um dos discípulos, não apóstolo, mas um dos discípulos, que era Estevão, não é? Estevão, no capítulo 7, você pode ver a história de Estevão, um dos primeiros mártires, né, do Evangelho, os primeiros mártires da igreja cristã, morreu apedrejado, e o apóstolo Paulo estava segurando a capa daqueles que apedrejavam Estevão, como diz as Escrituras do capítulo 7 de Atos. Um homem que perseguia os cristãos, que eles chamavam de seita, a seita dos cristãos, a seita dos nazarenos, não é? E o apóstolo Paulo perseguia os cristãos, não é? Autorizado pelos principais dos sacerdotes, não é? Ele dava a carta a ele e dizia assim: olha, você tem carta branca, vá pegar quantos você puder e traga para cá. É claro que muitos cristãos eram martirizados, julgados, presos, não é? Então ele era um perseguidor de cristãos, não é? Esse homem, numa dessas suas viagens de caça a cristãos, ele teve uma experiência tremenda, não é? Um instrumento do diabo para a morte e para a prisão de muitos cristãos, martírio. Ele teve uma experiência tremenda. Era um desses homens que você olhava assim, que eu acho que os cristãos olhavam assim, tinham medo dele, e com certeza alguns deles até desejavam que ele morresse numa dessas viagens que ele fizesse, secretamente, para também não dar na vista, né? Lá no coração, não era bom que Deus levasse esse homem, né? Aqui, claro, nunca ninguém pensou num negócio desse, mas lá naquela época eu acho que alguém pensou, não é? Um perseguidor, um matador de cristão, não é? Às vezes você olha na televisão assim, pessoal, e aquela cristofobia, não é, que vemos, não é? Que a mídia quer transformar em islamofobia, ou em budafobia, ou em qualquer não sei que fobia aí. Na verdade, o que o mundo está sofrendo hoje é uma cristofobia, não é? Os cristãos estão sendo perseguidos em várias partes do mundo, na África principalmente, com aquele desmando da África, aquelas ditaduras, não é, religiosas, não é, impostas pelo islamismo, não é? Cristãos estão sendo mortos só porque creem no Cristo, não é? Um muçulmano se converteu ao cristianismo, ou um hindu, ele é condenado ou à prisão perpétua ou à morte, ou então a família deserda. É assim, irmão, o negócio é assim. E a gente olha para essas pessoas assim, e talvez um outro pense assim: puxa vida, Deus,
Não pode dar uma diminuída nesse negócio, não. Manda aí uma tsunamizinha, não é? Alguma coisa assim, não é? Ou então um terremotozinho para diminuir as forças, não é? Talvez algum cristão pense isso. Mas estamos vendo a história de um homem que era mais ou menos alguém, não é, sobre o qual a gente podia pensar, puxa, Deus bem que podia levar esse homem, e dava uma tranquilidadezinha ao povo dele, né? Talvez alguns pensem assim, aqui está, claro, ninguém ia pensar aqui, que aqui todo mundo é santo, graças a Deus, mas lá fora tem alguns que pensam. Vocês conhecem gente que pensa assim, pessoal? Eu também conheço. Agora, nós estamos vendo a história de um camarada aqui, que era um desses que era bom para o fogo. Bom para o fogo, não é? Alguém já ouviu essa expressão? Esse cabo é bom para o fogo. Alguém já ouviu isso aqui em algum lugar? Eu já ouvi também. Então, esse caba era esse apóstolo Paulo, esse Saulo, era um desses homens, nascido em Tarso. Um desses homens que os cristãos queriam distância dele. Distância, queriam correr dele. Mas teve um que queria proximidade dele. Teve alguém que se aproximou dele. Esse alguém não foi um cristão, nem foi um judeu, nem foi outro tipo de outra pessoa que praticasse outro tipo de religião, não foi um político. Esse alguém foi o único que tinha credencial para se aproximar dele com olhos de amor, como ele se aproxima de nós também. Talvez você, antes da sua conversão, antes de conhecer a Jesus Cristo, se é que você já teve a oportunidade de ter a experiência, não é? Você talvez já tenha olhado para o espelho um dia e ter dito assim, puxa, eu acho que eu não tenho jeito para mim não. Ou alguém tenha olhado para você e tenha dito, eu quero a distância daquele camarada é bom para o fogo. Mas eu tenho certeza que nunca essa ideia passou pela mente de Deus. Deus se aproxima de nós para transformar a nossa vida por causa do amor que Ele tem a nós. E este homem que todos abominavam e tinham medo, esse homem teve um encontro no caminho de Damasco, que você lê aqui no capítulo 9, verso 1, diz assim, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele saiu com o objetivo, não é, porque ele respirava ameaça e morte contra os cristãos. Ele estava obcecado em pegar os cristãos, obcecado em acabar com aquela seita, obcecado em calar aquelas vozes, obcecado em riscar do mapa o nome de Jesus. Ele estava obcecado a isso. Por isso, ele estava determinado a isso. E ele pensava nisso, porque ele respirava ameaças e mortes contra aqueles que professavam a Jesus como o Cristo. E talvez aqui, entre nós, tenham pessoas que talvez um dia pensou assim. Ou vocês conhecem alguém que talvez um dia tenha tido essa postura, queria distância dos cristãos, distância de Jesus Cristo, ojeriza pela palavra de Deus. Mas também eu creio que tem pessoas aqui, mesmo tendo vivido tendo tido essa postura, ou vivido esse posicionamento, com certeza teve uma experiência talvez igual ao do apóstolo Paulo. E Saulo, este homem que depois passou a ser Paulo, chamado Paulo, ele neste caminho de Damasco, que ele se preparava para prender os cristãos, as escrituras dizem o seguinte a respeito disso, verso 3, e indo no caminho, aconteceu que,
chegando perto de Damasco, subitamente, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Veja a situação deste homem. Pessoal, vocês ouviram a diferença. O camarada, ele saiu com a tropa atrás dos cristãos, carta branca dos principais do sacerdote. Pode pegar tudo que você tiver na frente, traga, nem pergunte se tem culpa ou se não tiver. Primeiro prenda, dê uma pisa, e aqui a gente vai ver se tem culpa ou não. O camarada saiu com a goga toda, provavelmente em cima de um cavalo, porque não tinha carro, nem trem, nem ônibus naquela época. Então, em cima de um cavalo, não foi no jirico, porque não tinha, velocidade. Em cima de um cavalo, atrás de cristão. E de repente ele teve um encontro, pessoal. Este encontro, ele é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano. Um divisor de águas. Ele determina a era da vida de um homem antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem como não ser através de um encontro pessoal. Não é um encontro religioso. Você vê que o Saulo, no caso ainda Saulo, ele não estava numa sinagoga, ele não estava num templo, ele não estava num ambiente religioso, ele estava num caminho de Damasco, uma área desértica, atrás de cristão. Ele estava numa caçada. E naquele dia ele teve um encontro que redefiniu a sua história, redefiniu a sua vida, deu um novo contexto à sua existência, uma nova motivação para que ele vivesse. E é esse encontro que todo ser humano precisa ter. Se não tiver esse encontro sobrenatural, por fé, e com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, não vai ter nem ideia de quem é Deus. Ele pode saber alguma coisa sobre Deus, mas não conhece a Deus de jeito nenhum. Porque o apóstolo Paulo era religioso. Se é um caba religioso, é o apóstolo Paulo. Fariseu de fariseu, doutor da lei, ensinado por Gamaliel. Tradicional, olha, tradição para ele era até o fio do cabelo. Fiel às tradições dele, zeloso. Ele mesmo dá o relatório dele em Gálatas. Zeloso com a sua tradição e zeloso com a lei. Esse homem estava no seu cavalo, numa caçada, e de repente teve um encontro com a luz que resplandeceu, e esta luz que resplandeceu para ele chama-se Jesus de Nazaré. É uma pessoa com nome, é uma pessoa com quem nós nos relacionamos, porque a segunda pessoa da Trindade, como as outras pessoas, as outras duas pessoas da Trindade, elas se relacionam conosco pessoalmente. Deus não é transcendente ao ponto de ser inatingível. Deus é transcendente ao ponto de ser totalmente diferente de nós, mas imanente ao ponto de ser relacionável, ou seja, de se relacionar conosco. Então esse Jesus que já havia se ressuscitado e ascendido aos céus, esse Jesus ainda já na sua pessoa de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sentado no trono, ele apareceu para Saulo. Ele falou com Saulo no caminho de Damasco, no meio de uma cruzada,
contra os cristãos. Olha, a humildade de Jesus é que me impressiona. É que me impressiona. Jesus é humilde. Veja o que, olha, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Veja o que é que ele diz para Saulo. Verso 5. E disse o Senhor, verso 4. E caindo em terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Voz humilde. Ele podia dizer a Saulo: Saulo, tu está perdido agora, eu vou pisar em cima da tua goela. Agora tu vai ver o que é bom para tua tosse, Saulo. Eu vou pisar no teu pescoço agora, tu vai ver quem é que manda. Tu é menos do que uma gota d'água no oceano. E vai perseguir os meus servos, Saulo. Espera aí, deixa eu dar um jeito em tu agora. Vou te deixar paralítico aqui. Para sempre. Acabou a tua festa. Não vai subir num cavalo nunca mais. Jesus podia dizer isso. Ele é rei. Mas Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo disse: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que singeleza. Você chega a me emociona, irmão, quando eu ouço o Senhor falar. Quando eu ouço essa voz humilde, suave e branda falar. Hoje ainda Ele fala com essa brandura aos corações. Ele pode estar dizendo a você nesta noite: filho, filho, por que tu resistes a mim? Filho, filho, por que tu se afastas de mim? Filho, filho, por que não encontro as taças cheias das tuas orações mais? Se você fechar os seus olhos hoje e pedir para Deus falar com você, Ele vai falar com você com essa mesma voz branda. Ele vai dizer: filho, por que tu te envolves com coisas desse mundo, se eu tenho um plano tão glorioso para ti? Uma voz suave, muito branda, e uma voz que transforma o posicionamento de qualquer pessoa. Uma certa vez, quando eu era novo convertido, um coração ainda muito duro, e eu estava orando e dizia: Deus, esse negócio de pregar a palavra não é para mim não. Acho que tu se enganou. Eu não dou para esse negócio não. E aí eu estava meio inquieto, meio triste, né? Inquieto por uma situação que aconteceu. E Deus falou assim, Ele disse assim: a palavra cala os corações, filho, mas não deixa as minhas fileiras como muitos têm feito, porque eu preciso de ti. Meu irmão, eu olhei para dentro de mim e vi um verme. Como é que alguém que não é nada neste mundo, feito eu e feito você, ouve o Senhor de todo o universo, uma palavra humilde e branda dessa? Eu me senti o menor dos homens. Pedi perdão ao Senhor e disse: Deus, me perdoa pelo meu egoísmo, pela minha covardia. Quando Ele fala com humildade. Ele quebranta o nosso coração, porque Ele é humilde de coração. Agora, existe uma situação muito importante que a gente tem que observar nesse texto. Muito importante. E é um pré-requisito para que você ouça essa voz suave, amorosa e humilde. O apóstolo Paulo vinha com
toda a sua imponência, com toda a sua soberba, pela tradição, pela sua religiosidade, pela sua intelectualidade, porque o apóstolo Saulo, que depois se chamou Paulo, se transformou no maior apologeta cristão da história. O maior apologeta cristão da história chama-se apóstolo Paulo. As 13 cartas do apóstolo Paulo, extremamente doutrinárias sobre diversos assuntos, doutrinou a igreja cristã no primeiro século. E doutrina a igreja cristã até hoje, porque é inspirada, dada por Deus. Deus o inspirou para ser o doutrinador da igreja. Todos os credos, todos os pilares doutrinários, ou melhor, a maioria deles, ou melhor, a maior parte, não é, do material bíblico, não é, que se transformou em teologia sistemática, veio das cartas do apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo tiveram uma influência tremenda no que diz respeito à teologia cristã. Esse homem que era o perseguidor, passou a ser um perseguido. Agora aconteceu um negócio que foi algo, irmãos, que foi um pré-requisito para tudo isso acontecer. Ele, no versículo 4, ele diz o seguinte: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O apóstolo Paulo, ele teve que cair do cavalinho dele, cair do cavalinho de orgulho dele, cair do cavalinho da tradição dele, cair do cavalinho da vaidade dele, cair do cavalinho do mau caratismo dele. Ele caiu do cavalo e em terra, na terra, no chão, ele ouviu aquela voz. É muito importante, para quem quer ouvir a voz de Deus, caia dos seus cavalos. Um homem em cima do cavalo do orgulho, da vaidade, da prepotência, não consegue ouvir a voz de Deus. Ele ouve sobre Deus, mas não ouve a Deus, que é muito diferente. Você ouvir a voz de Deus é muito, infinitamente diferente do que você ouvir sobre Ele. E tem pessoas ouvindo, se contentando em ouvir apenas sobre o Deus Altíssimo, mas não busca ouvir a voz do Deus Altíssimo. Por quê? Porque o seu cavalo, seja do que for, de intelectualidade, de prepotência, de orgulho, de vaidade, o mantém preso em cima dele. Ele não quer perder aquela posição, ele quer andar por cima e não quer se curvar diante de Jesus Cristo. Jesus, sendo humilde de coração, ele não deixa de ser o Senhor. Ele continua sendo o Senhor. O apóstolo Paulo, ele teve que cair do cavalo para poder ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo: Saulo, 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 é a mim que tu persegues. Quando tu persegues a minha igreja, tu persegues a mim, Saulo. E quando ele cai do cavalo, o homem cai do cavalo e ouve esta voz, no momento que ele caiu do cavalo, ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? Veja que coisa séria. A primeira coisa que vemos do resultado de um homem que cai do cavalo, se humilha diante de Deus e ouve a sua voz, uma experiência sobrenatural, poderosa e transformadora. O homem que era seguro de si, começou a ficar atônito e tremeu. Seguro de si, uma tropa junto dele, carta branca para matar. Mas ele, na hora que ouviu aquela voz, que caiu do seu cavalinho, ele ficou atônito e tremendo. Perdeu a sua segurança. Não sabia mais o que era certo e o que era errado.
Ele na hora caiu ali, caiu em si e disse: meu Deus do céu, eu estou errado. Porque foi aquela hora. Já não tinha mais aquele objetivo de caçar os cristãos. Porque ele perguntou a Jesus: o que queres que eu faça? O objetivo dele tinha ido para o espaço. A segurança no que ele tinha que fazer foi para o espaço. Ele já não pensava nas tradições dele. O que movia ele naquele momento era aquela voz. Aquela voz humilde, suave, branda, amorosa, acolhedora do Senhor Jesus Cristo. O que movia o coração dele não era mais o autoritarismo, a prepotência. O que movia o coração dele era um desejo ardente de fazer algo que glorificasse a Deus e não evidenciasse a sua própria pessoa. Ele é um homem que começou a tremer, ficar atônito, sem segurança do que ele cria, do que ele queria fazer, dos seus objetivos. Ele começou naquele momento a reavaliar a sua vida. Porque quando o homem tem um encontro com Jesus verdadeiramente, ele reavalia a sua vida inteira. O que ele tem feito, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Quando eu me encontrei com Jesus, eu perguntei a ele: Deus, não vai dar tempo para salvar todo mundo não, o que é que eu faço? Por que eu perdi 26 anos na minha vida? Por quê? Quando o homem cai do cavalo e tem um encontro com Jesus, ele simplesmente, todos os seus paradigmas começam a tremer. Os paradigmas que ele tem, paradigmas pessoais, profissionais, familiares, moral, espirituais, começam a balançar. Porque o encontro com Cristo é muito maior do que tudo isso. Jesus, quando ele tem um encontro conosco, a nossa alma ganha vida. E isso fica muito acima do que as nossas tradições, os nossos pilares de vida. Os paradigmas que regem a nossa vida, eles caem por terra. Deus, ele destrói todos os paradigmas do ser humano para reconstruir. Ele reconstrói novos paradigmas em cima da verdade, não em cima da mentira, do engano ou do egoísmo, ou do egocentrismo. Ele constrói novos paradigmas, tendo ele como centro da nossa vida. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Os seus paradigmas e as suas certezas começaram a balançar. E ele começou a tremer, ficou ansioso, atônito, sem saber o que era aquilo. Ele nunca tinha tido aquela experiência. A única experiência que ele tinha era com a religiosidade, mas não tinha tido a experiência com a vida, com um Deus em pessoa, com o Salvador de Israel. Ele nunca tinha tido uma experiência com Cristo. E que coisa! O apóstolo Paulo foi um apóstolo fora do tempo. Porque quando Judas morreu, os discípulos tiraram sorte para Matias entrar ali no lugar. E se o apostolado de Matias é ou não, isso é uma polêmica teológica, bíblica teológica. Nunca se ouviu falar em Matias na Bíblia. Se o apostolado de Matias é algo, não é considerado lícito ou não, foi tirada a sorte. Isso é uma questão para muita discussão. Mas, com certeza, o apóstolo Paulo foi o apóstolo escolhido por Jesus Cristo. Jesus chamou cada apóstolo dele. Jesus não chamou Matias. Matias foi escolhido na sorte. Mas Jesus chamou Paulo, um caçador de cristãos. Aqui, assim como chamou Levi, que depois passou a ser chamado de Mateus, um republicano. Assim como chamou Pedro, um pescador, intemperante, impulsivo, mas depois passou a ser o líder dos apóstolos. Veja que diferença que Deus provoca no ser humano. A primeira coisa que vemos na vida do apóstolo Paulo, quando ele caiu do cavalo e ouviu aquela voz, que os seus paradigmas antigos começaram a ruir. Ele não tinha mais certeza de nada. Ele perguntou: tá bom, Senhor, já entendi.
porque eu estou fazendo tudo que eu vivi até hoje é errado. Agora, o que é que tu quer que eu faça? Foi isso que eu perguntei a de Jesus um dia. Eu disse a ele: eu já vi que eu vivi tudo errado. Agora, como é? Por onde é que eu vou começar? E ele mostra a sua palavra. Ele mostra a verdade. Comece por ali, meu filho. E é por aí que o homem deve começar humildemente. Começar a reconstruir os paradigmas da sua vida baseado na verdade. Porque os paradigmas que nós construímos neste mundo são baseados no engano, no egoísmo, na prepotência, no egocentrismo. Na vaidade, no orgulho. Se o homem não estiver disposto a cair do cavalo, ele não tem como conhecer a Jesus Cristo. Não tem. A segunda coisa que vemos na vida do apóstolo Paulo é que um homem, ele passou, veja só que coisa interessante, esse homem perdeu a visão. Esse homem perdeu a visão e os varões que estavam com ele só escutavam a voz, mas não via nada. O apóstolo Saulo levantou-se da terra, verso 8, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. A segunda coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo, não era mais ele que guiava as pessoas, mas ele se permitia ser guiado por alguém. Um homem altivo, ele não admite cobertura sobre ele. Depois que o apóstolo Paulo recuperou a visão, ele foi procurar os apóstolos, foi procurar a autoridade dos apóstolos. Ele foi até Pedro. Ele testemunhou o que aconteceu ao apóstolo Pedro. Ele deu satisfação ao apóstolo Pedro. Um homem que era acostumado a estar à frente, ter autoridade ou ser autoritário, era um homem que se permitia ser guiado. Por quê? Porque não tinha opção. Deus começa a nos ensinar a ser humildes de coração. O apóstolo Paulo Deus não começa somente a reconstruir os nossos paradigmas doutrinários, morais, familiares, mas ele começa a reconstruir um caráter verdadeiro, um caráter humilde. O apóstolo Paulo foi guiado até a casa de Judas ali, onde ele ficou por 3 dias, sem comer e sem beber, jejuou, de água e comida. E tem gente que faz jejum e só jejua, por exemplo, eita pastor, eu vou jejuar, sabe de quê, pastor? Eu vou jejuar de não escovar o dente todo dia. Sacrifício. Eita pastor, eu vou jejuar de não comer bala todo dia. Eu vou jejuar de tomar Coca-Cola. Meu irmão, olha, jejum é o seguinte, jejum, ele é um sacrifício da carne para fortalecimento do espírito. O que é que sacrifica o seu corpo? O que é um sacrifício para você? Se você está acostumado a não tomar café da manhã todo dia, se você deixa de tomar café da manhã, você não vai ser sacrifício nenhum para você. O apóstolo Paulo jejuou, o primeiro jejum dele foi 3 dias sem comer e sem beber. Vê que coisa. O camarada já devia estar meio tonto. Com a consagração a Deus. Meio que forçada, mas foi. Eu não sei como é que foi esse negócio aqui dele. Ele precisou cair do cavalo para poder se permitir ser guiado, para poder se permitir ser ensinado, para poder se permitir alguém vir sobre ele impor as mãos. A visão dele dependia de uma imposição de mãos de Ananias, comissionado por Jesus para isso. A intelectualidade dele, o conhecimento dele, a influência dele não resolvia nada para ele naquele momento. O que resolvia era um profeta medroso, que estava com medo do apóstolo Paulo. E ele disse a Jesus: Jesus, esse camarada tem autoridade sacerdotal para matar a gente aqui. Eu vou lá, Ananias tremeu na base.
Quando sabia que era ali, eu vou lá botar a mão nele, tem certeza. Jesus me belisca para ver se eu estou sonhando. Eu vou lá, esse camarada está autorizado a prender e matar cristão. Tu tem certeza que eu devo ir lá? Ele disse, tu vai lá, porque eu já dei a visão a ele que um homem chamado Ananias iria impor as mãos sobre ele, Ananias. Eu não dou ponto sem nó não, Adonias, ou Ananias. Não se preocupe não, que eu já cobri sua retaguarda, meu filho. Sou eu que guardo a sua vida, Ananias. Eu não vou lhe colocar numa situação difícil não, querido. Eu já fui antes de você, já dei uma visão a ele. Agora vai e obedeça. O apóstolo Paulo caiu do cavalo e se permitiu ser guiado. Se permitiu que alguém pegasse em sua mão e o conduzisse. Irmãos, nós precisamos contar uns com os outros. Se nós realmente tivemos uma conversão genuína em Jesus, precisamos contar com a ajuda uns dos outros. Tem muitos cristãos altivos, tem muitos cristãos que se isolam e acham que são, só porque são cristãos há algum tempo, sabem tudo e têm poder de tudo. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo é um, com vários membros. Eu posso te ajudar em alguma coisa, você pode me ajudar em alguma coisa. Não adianta você viver uma vida cristã isolada, porque isso não existe no Evangelho. Isso aí não existe. Ou você não vive uma vida cristã, ou você ainda um dia pretende viver uma vida cristã. Mas viver isolado não é algo do Evangelho, é algo do ser humano. É algo do homem, é algo que está entranhado na natureza pecaminosa do ser humano. Um homem que cai do cavalo e tem um encontro com Cristo, é um homem que se permite ser ajudado. Ah não, pastor, eu não gosto de incomodar ninguém não. Isso é desculpa para a gente que é autossuficiente. Desculpa de autossuficiência. Ah não, pastor, eu não quero de incomodar ninguém. Só vai na última. Quando está morrendo, aí quer que os outros ajudem a ressuscitar. Meu querido, em nome de Jesus, se permita ser orientado, ajudado. Você está vivendo aí na míngua, não sei qual é a situação da sua vida, não sei porque nem eu estou dizendo isso. Mas em nome de Jesus, querido, deixe a igreja de Jesus Cristo te ajudar, te guiar pela mão até um lugar seguro, onde você recupere a visão, recupere a capacidade de reação, recupere a esperança, recupere as expectativas, em nome de Jesus, enquanto é tempo, filho. Você não é um fim em si mesmo, você não está isolado, se permita ser guiado pela mão e ser ajudado, peça conselho, peça orientação. Quando a gente ouve a voz, nós nos permitimos ser ajudados. O apóstolo Paulo, ele passou de perseguidor a perseguido. Quando nós ouvimos aquela voz, nós estamos dispostos a dar nossa vida pela causa do Evangelho. Tem muita gente fazendo conta para não dar, fazendo conta para dar alguma coisa pelo Evangelho, ou do seu tempo, ou do seu recurso financeiro, ou dos seus dons, ou do seu talento, das suas capacidades, fica fazendo conta. Ah não vou assumir compromisso não, porque senão vai me atrapalhar no meu trabalho, na minha escola. Meu filho, a sua vida está nas mãos de Deus. Ontem eu perguntei na congregação de Timbaúba, filho, me diga uma coisa, quando você dizima, alguém acha aqui que está pagando alguma coisa a Deus? Tá, igreja? Quando nós damos nosso dízimo, nossas ofertas, nós estamos o quê? Devolvendo ao Senhor o que é dele. Quando a gente paga alguma coisa a alguém, é porque a gente comprou. Você comprou a sua vida? Comprou, irmãos? Você comprou a sua capacidade intelectual ou prática de fazer alguma coisa? Você comprou a sua sanidade mental? Você comprou a sua saúde? Sabe por que você tem tudo isso? Pela graça do Deus Altíssimo. Porque se não fosse o Senhor, você não conseguiria o êxito que talvez você tenha tido hoje. Então entenda, nada que fazemos para o Senhor, fazemos porque estamos
pagando alguma coisa. Nós estamos devolvendo numa atitude de gratidão, de obediência e satisfação. O apóstolo Paulo, ele deu a vida dele ao Evangelho. Continuou fazendo tenda. Algumas igrejas ofertavam para o ministério dele, outras não. Mas ele continuou trabalhando com as mãos, fazendo tenda, para não ser pesado a igreja. Mas mesmo assim ele doutrinava a igreja, falando da responsabilidade da igreja com a pessoa dele. Nós temos responsabilidade com os nossos vocacionados, com os nossos pastores que estão no campo. Esta igreja aqui, queridos, o orçamento dessa igreja de sustento ministerial para pastor é alto, não é pequeno não. A gente faz malabarismo e Deus tem nos ajudado e multiplicado. Mas Deus vai nos dar, irmãos, Deus vai nos levar numa distância que você não tem ideia. Deus estará muito em breve nos levando além da nossa cultura. E é quando nós vamos botar o pé nos confins da terra. A igreja se prepare para orar por missões, continue orando por missões. Continue ofertando liberalmente, sendo fiel nos seus dízimos, fiel ao Senhor. Porque é do caixa dessa igreja que sai o sustento para essas famílias pastorais todinha. Não me diga como, porque só Deus sabe. Me pergunte como. Porque Deus multiplica. Nunca nos faltou nada, nem nunca vai nos faltar. O Senhor tem levantado recursos para a sua igreja. Não façam conta para se entregar a Cristo no que diz respeito ao seu tempo, aos seus talentos, aos seus recursos financeiros. Invistam numa terra boa que frutifica a vida. Frutifica em vida. Nós estamos agora que eu me lembrei, nós adquirimos agora, semana passada, o nosso lugar de acampamento. Notícia boa, não é, turma? Aleluia, glória a Jesus. Mas pastor, como é que foi isso? Foi milagre de Deus. Deus faz essas coisas. Nós estamos aí, pagando. Foi uma oportunidade de ouro. Que eu jamais esperei isso. Mas Deus é Deus, né? Fazer o quê? Deus cumpre suas promessas sempre. A gente é alvo das suas promessas. Ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Eu tenho culpa? Não, Deus é que é poderoso e é único. Então Ele nos deu de uma forma sobrenatural, suave. Vamos dar aí, pagar aquele terreno, aquela terra que era do condomínio lá em Vitória, que deu um problema na documentação, só tinha registrado 4 hectares de 15, só tinha registrado 4. O homem vendeu só os 4, por enquanto, parcelado, e a gente só vai pagar o resto depois que a escritura ficar. A gente vai entrar na justiça, né? Vai pedir talvez use capião, não sei, vamos ver. Só no final do processo a gente vai pagar o resto parcelado também. Agora, vamos tomar posse agora. São 15 hectares, irmãos. Agora, qual é o desafio, pastor? Construir. Aí oração. Comece a orar, porque o milagre vai ser maior ainda. Irmão, é um leão atrás do outro, viu, pessoal? Vamos matar esse leão também, vai cair em nome de Jesus. Mas a gente está com um projeto. Aqui nós precisamos fazer, primeiramente, construir estrutura de cursilho. Para quê? Para que seja bem mantido. Com os cursilhos a gente mantém tudo e constrói o resto. Então a gente precisa construir uma estrutura e depois vai acrescentando a área de lazer. Aí vai acrescentando os acampamentos, os galpões, tudo mais para jovens, tudo mais, né? Então nós vamos ter um projeto e vamos construir por módulo. Como? Pela fé. Pela fé, a gente faz tudo aqui pela fé. Se não for por fé, não agrada a Deus.
não é? Tem que ser por fé, irmão, pela fé, né? De repente Deus levanta alguém, quer investir, não tem problema, você investe, a gente paga. Aí um irmão pergunta: pastor, não tem ninguém aí que quer investir não, a gente vai pagando com os cursilhos e tal. Olha, meu irmão, deve ter em algum lugar desse planeta. Agora, eu não sei onde é que está. Deus tem no coração dele. Se ele quiser fazer assim, ele vai mover coração e vai trazer alguém que queira investir. Teve uma igreja lá em João Pessoa, que o empresário comprou a área, construiu a igreja e a igreja paga ele. Construiu um negócio imenso, parecia um centro de convenções. Deus faz assim, né, irmão? Isso é o quê? Resposta à oração da igreja. A igreja paga ele, com um plano de pagamento, né? Ele investiu, a igreja está funcionando lá. Não sei quantas mil pessoas se reúnem lá. A igreja de lá comprou uma terra lá perto de João Pessoa, construindo lá uns projetos dele lá. É assim que a igreja avança, irmão. Fé, oração. E nós vamos avançar em nome de Jesus. Muitas vidas serão salvas e libertas naquele lugar. Vamos nos preparar para uma comissão, levar lá e nós vamos orar e consagrar o lugar ao Senhor. Se lembra, quem estava aqui, os fundadores da igreja, quem? Levanta a mão aí. Se lembra daquela oração que a gente fez aqui na roda? Esse templo, quando a gente entrou aqui, meu querido, você não queira imaginar como ele estava. Tinha buraco por tudo que é canto, não tinha uma porta, tinha uma janela, o gesso lá no gabinete de pastor, tudo caído, quebrado, ó, tudo roubado aí dentro, porque o pessoal aqui da comunidade aqui, alguns, né, eles pulavam, roubavam, estava um negócio que você entrava e dizia: meu Deus, será que a gente vai ficar aqui mesmo? Nós oramos, consagramos o lugar ao Senhor e até hoje esse altar é um palco de milagres. Porque o Senhor ouve a oração do seu povo. Porque tudo que é feito nesse lugar é para a glória de Jesus Cristo. E Ele será exaltado naquele lugar onde nós compramos ali. É um passo, é um sonho pelo qual nós temos orado há muito tempo. Essa igreja investe muito em evangelismo fora das quatro paredes, muito. E agora a gente está procurando mais um evento para tipo cursilho para adolescente. Tem um grupo de jovens na nossa igreja experimentando esse final de semana. Segundo o culto eu vou buscar meu filho, que ele é um deles, né? Está chegando lá na igreja episcopal Betânia, ele fez fazer lá, e eu vou para o culto de encerramento lá e buscar o meu filho lá. Mas, claro, outros jovens vão em outras oportunidades para a gente preparar a equipe. Vai uma equipe de cada vez. Então, mais um evento que vamos fazer um trabalho de evangelismo e edificação dos adolescentes da nossa igreja. Precisamos. É uma área que a gente precisa investir bastante, e vamos investir. É um alvo. Temos aí o Kids Camp, no final do ano, que fazemos um acampamento de crianças, evangelismo de crianças. Então temos muitos eventos fora das quatro paredes, e precisamos de um local que comporte essa ação da igreja, irmãos. E nós queremos dar os nossos passos de fé, sim. E vamos dar em nome de Jesus. Um dia eu e você, caímos do cavalo e ouvimos uma voz maravilhosa que transformou a nossa vida. Eu quero dizer a você que veio hoje a esta igreja, em nome de Jesus, que você nunca teve a oportunidade de entregar sua vida a Cristo. Não sei qual é o cavalo que você está montado nele. Montado da cavalo de tradição, de egoísmo, ou de orgulho, ou de vaidade, ou de medo. Seja o que for, em nome de Jesus, hoje você decida. Se permita cair do cavalo. Se permita entregar sua vida a Cristo. Se permita ser guiado por Cristo. O apóstolo Paulo disse assim, ó: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E Jesus disse, ó: eu vou ensiná-lo o quanto ele tem que sofrer por amor do meu nome. Ele vai ser o apóstolo dos gentios. Ele disse a Ananias isso, abram aí, verso 15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Veja que coisa. Ele não disse assim, ó: eu vou colocar ele num trono, eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Quem está disposto
a padecer pelo nome de Jesus? Levante sua mão. Se apresente, meu querido, porque vale a pena padecer por esse nome. É um nome que está acima de todo nome. Amém? Vamos ficar em pé.